De bancos tradicionais para cadeiras pouco convencionais, de capelas laterais com arte medieval histórica para capelas laterais com arte moderna, arte contemporânea, de uma via crucis, um caminho da cruz, vamos para um inusitado caminho catequético, ao estilo meio modernista, meio pagão dos nossos dias, você sabe? Sim, mais uma vítima, mais uma catedral vítima do modernismo. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com e neste vídeo eu gostaria de falar sobre uma triste notícia. Parece que não era verdade aquilo que se havia prometido a generosos doadores que queriam a reconstrução daquela bela catedral, histórica catedral, grande santuário mariano, Notre-Dame de Paris. Ela, nós sabemos, uma boa parte dela se perdeu em chamas no incêndio de abril de 2019. E prometeu-se então que seria feita uma reconstrução dessa catedral, restaurada na forma original, tal como ela era. E era, sim, sem dúvida, esplendorosa, a admiração do mundo e o orgulho do povo francês. Uma maravilha não só religiosa, mas também civil. E assim, os franceses em massa, principalmente os que mais podiam, então, contribuíram com a campanha feita pelo governo da França e pela Igreja Modernista da França também. E assim eles foram embolsando muito dinheiro nestes últimos tempos para a reconstrução. Mas a reconstrução também tem aquele quesinho de reforma, você sabe? Nós temos que fazer tudo novo aos moldes do modernismo. E assim não se pode deixar mais aqueles bancos tradicionais, onde as pessoas se reclinavam para rezar. Não, agora nós temos aquelas cadeiras modernas que você encontra nestas catedrais modernas, depois das reformas, para não dizer deformas, do Concílio Vaticano II. Assim também aquelas capelas laterais, que hoje em dia nem existem mais. Nas catedrais, se eles não podiam demolir, pelo menos tentaram evitar o quanto podiam, depois reproduzirem novas construções estas capelas laterais, que eram o normal e eram também o adorno, a grande beleza das igrejas antigas que você encontra ainda nas igrejas históricas, porque não é permitido, felizmente, demoli-las. Tal são elas como um grande patrimônio para todos nós, e aqui no caso de Notre-Dame de Paris, o que nós vamos ter é que elas estão sendo refeitas, mas com arte contemporânea. E aí você pode imaginar, olhando para as obras-primas da arte contemporânea, que espécie de aberração isso vai ser. Pois bem, e além disso, graças à mãozinha de Jorge Mário Bergoglio, conhecido também como Papa Francisco, devido à sua pressão, também será feito um caminho catequético. Você sabe, meio modernista, meio pagão, nada daqueles antigos caminhos da cruz, a via sacra tão comum nas igrejas e tão edificante, que leva ao fervor, à devoção, que leva a realmente estar em um ambiente católico. Não é isso mais. Eles querem realmente modernizar, e se você acompanha os vídeos desse canal, você sabe muito bem que quando usamos a palavra modernizar, você pode entender como um sinônimo de demolir. E é exatamente isso o que está acontecendo com a Catedral de Notre-Dame de Paris, e está acontecendo também um escândalo, porque afinal de contas é um pecado contra o 8º mandamento mentir desta forma para pessoas bem intencionadas. Eles queriam Notre-Dame de Paris como ela era e agora estão entregando ela deturpada, e talvez, quiçá, seria melhor que ficasse ali como uma ruína, que fosse venerada pelo que foi, como aqueles edifícios antigos de Grécia e Roma, que são venerados pelas grandes obras artísticas que ostentaram no passado, no tempo de sua glória e esplendor. Talvez seria melhor ficar daquela maneira do que agora sendo dessacralizada por estes hereges modernistas e por um governo que quer realmente secularizar e não está interessado em promover a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo.
nos disseram que seria restaurada a sua forma tradicional original, mas isto foi uma mentira. Essa notícia nós tiramos de um site espanhol muito bom, recomendo, chamado Miles Christi. E ele também tira uma parte dessa notícia e dessa informação de um site americano, National Catholic Register, só para vocês se situarem aqui quanto à nossa referência. O seu interior está sendo dessacralizado aos moldes modernistas conciliares pagãos, não aos do século XIII, quando foi construída segundo os padrões católicos tradicionais. Uma acalorada controvérsia surgiu sobre o uso de cadeiras modernistas contemporâneas em lugar dos bancos tradicionais. E assim também surgiu com as capelas laterais, que agora vão ter a famigerada e infame arte contemporânea. E assim as pessoas foram percebendo o que está acontecendo. E felizmente, se existe uma notícia boa nesse vídeo, as doações, felizmente, caíram. As pessoas perceberam que estavam sendo feitas de palhaço. E assim, acontece que a Arquidiocese de Paris, que está coletando o dinheiro, se dá conta que há 1 ano e alguma coisa da reinauguração, da reabertura, enfim, da catedral restaurada, ainda lhes falta a quantia de 7 milhões de euros, ou então 7 milhões e 400 dólares. Bem, talvez nós pensamos que seria melhor que esse dinheiro fosse utilizado para a caridade, para outra coisa, realmente. Porque o que eles estão fazendo não é restaurar, mas é dessacralizar. Isto aqui é apenas a mais última vítima. O que aconteceu com Notre-Dame de Paris, ou de Paris, é o que aconteceu, essa é a triste história das nossas catedrais. Ou eles rasgaram projetos de catedrais belíssimas e colocaram no seu lugar catedrais aos moldes de Teilhard de Chardin, não de Cristo, mas desses intelectualoides modernistas, como infelizmente foi o caso da Catedral de São Francisco Xavier, aqui de Joinville. Ou então eles resolveram desistir das catedrais antigas e construir catedrais inteiramente novas com esta arte horrorosa. E você não sabe mais se está entrando em uma igreja, ou você está entrando em uma agência bancária, ou você está entrando em um shopping center, ou você está entrando em um teatro, enfim, qualquer coisa, até mesmo assustadora. Então, é isso o que eles fizeram. E quando eles puderam, quando não era patrimônio histórico, isso era possível, eles foram destruindo realmente, literalmente, desde dentro. Ou seja, ficou aquela carcaça, aquela estrutura tradicional católica, mas quando você entra naquela igreja, você vê que ela está vazia. Eles tiraram tudo o que eles podiam. Ficou algo vazio. Parece aqueles templos protestantes. Sim, aqueles templos protestantes. Esvaziaram do catolicismo e colocaram no lugar o modernismo, que não é nada mais do que protestantismo piorado. A vertente mais liberal e mais infeliz do protestantismo, agora sendo cultivada por pessoas que dizem professar o catolicismo. Uma infelicidade, e não dá para acreditar como essa gente se presta a esse tipo de coisa. Como eles podem achar bom o que é uma coisa gritantemente feia? Como eles podem achar um progresso, uma coisa que é um retrocesso? Isso é inacreditável. E eu sei que vocês também têm suas histórias e certamente vão saber de memória ou de próprio testemunho o que vocês podem olhar, o que estão fazendo agora mesmo e já fizeram desde os anos 60 para cá com as nossas igrejas. É algo muito triste, não é mesmo? Que nós possamos tentar fazer a restauração que eles não estão fazendo. Uma restauração na alma católica que nos leve ao ponto de fazer construções católicas. Esse sim é um projeto que vale a pena investir. Se você é arquiteto, engenheiro, pense nisso. Tente colocar os seus dons ao serviço da fé católica. Procure, você que é artista também, aprender a fazer as coisas também do modo antigo. Muita gente nem sabe mais como se faz, só sabe fazer essas linhas retas ou curvas da arte contemporânea, mas uma coisa que é sem alma. E, muitas vezes, realmente, uma verdadeira falta de bom senso.
Então vamos procurar cultivar em tudo o modo de ser e de fazer católico e vamos tentar então assim restaurar todas as coisas em Cristo. Muito obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.